Oi, eu sou Luísa Mandetta e nesse vídeo eu falo sobre as possibilidades de desenvolvimento através do instinto sexual. Bom, a sabedoria do Enneagrama, ela classifica então possibilidades da gente olhar para o mundo através de três instintos: social, sexual e autopreservação. Você procura aqui no canal, porque tem vídeo falando sobre cada um deles. Eu não vou explicar o que é instinto sexual hoje, eu vou pincelar algumas coisas, mas querendo aprofundar, saiba que tem vídeo aqui no canal. E para quem é da Escola 963, que é a minha escola de educação continuada, esse mesmo tema tá na aula 147. É lá que a gente aprofunda, que a gente traz os casos reais, que a gente traz os exemplos. Como as aulas são ao vivo, tem muita interação e essa pode ser a grande diferença de você compreender de fato o Enneagrama, sabe? E sair dessa questão aí da página 2, né? De sair do superficial. Uma aluna, inclusive, deu o depoimento falando que nessa sequência de aulas, que foram um caminho de desenvolvimento através de cada um dos instintos, ela pôde perceber o quanto é difícil de você falar qual é o tipo da pessoa. Ela é uma pessoa que trabalha com Enneagrama, inclusive. Fica muito claro que o ser humano tem várias nuances, né? É muita complexidade. Então pode ser um desafio dos profissionais, sobretudo os que não têm muita estrada ainda, de simplificar algo que pode ser muito mais complexo, né? E um outro grande desafio é que algumas linhas, alguns professores dizem que mais de 60%, 70%, das pessoas estão identificadas erradas, e eu tendo a concordar com isso, porque, de fato, no meu atendimento diário, eu faço atendimento individual quase que diariamente, e no meu atendimento diário, de fato, quando a gente começa a aprofundar nas questões da pessoa, do indivíduo, né, trazendo o Enneagrama para a vida dela, geralmente a pessoa percebe que ela se identificou errado, né? E isso acontece muitas vezes porque teve um contato superficial, ou um curso de um dia, ou alguns vídeos no YouTube, ou alguns testes. Então, o Enneagrama ele é uma sabedoria, e Gurdjieff dizia que o símbolo ele é tão complexo, tal como o ser humano é, entende? E Gurdjieff nem de tipo falou, né? Ele teve lá as tipologias dele, mas diferente do que a gente conhece hoje, dos 9 tipos, dos 27 subtipos, então é tudo muito complexo e tudo muito sério, né? E é claro que pode ser também muito atrativo, e por isso a gente ouve falar cada vez mais de Enneagrama com vários vieses, com várias janelas, com várias interpretações diferentes, e eu acho que isso pode ser muito interessante, muito importante, mas eu sou aquela pessoa que levanta a bandeira da origem mesmo do Enneagrama, do clássico, das coisas que de fato fazem muito sentido em relação à transformação do ser humano, porque muitas coisas elas podem passar e ficar presas ali ao nosso ego, né, do professor, as nossas interpretações, que por mais que elas sejam ótimas, né, e diferenciadas e geniais, mas elas ainda assim são limitadas, né? Então eu gosto muito de pensar que o Enneagrama é uma sabedoria de mais de 2000 anos, e gosto de respeitar as suas origens, sabe? Bom, vamos falar então um pouco sobre instinto e por que instinto é importante para a gente entender de fato quem nós somos, e também para a gente trilhar um caminho de desenvolvimento um pouco mais assertivo, um pouco mais constante. Eu tenho outras aulas de instinto que vai te explicar, te ajudar a se identificar como qual é o seu instinto dominante e qual a sua hierarquia de instinto. Né? Você pode ser um sexual dominante, mas qual que está reprimindo e qual que está ali secundário ou no meio? Então, você tem aulas aqui no YouTube, você tem vídeos aqui no YouTube que pode te ajudar com isso. E é claro que quem é meu aluno na 963 tem todo o passo a passo dentro da escola, de uma maneira muito profunda e muito sistematizada. Bom, mas no instinto sexual, a gente vai ver pessoas com um nível alto de realização. E é claro que se eu falar isso, pode parecer uma coisa boa, mas tudo em excesso pode ser ruim, né? Porque o excesso da realização pode ser que a pessoa seja muito ousada, muito destemida, e aí sejam pessoas como exemplos de pessoas que eu atendo que tenha uma vida já, né, uma idade avançada e pouca constância na vida e pouco resultado mesmo final, sabe? Então às vezes ganha muito, perde muito, ou briga muito, muito confrontador, dificuldade nos relacionamentos. Pode ser que, se você se identificar como instinto sexual dominante, você tenha algum desses desafios, seja ousadia, impulsividade, uma dificuldade de frear a boca, né? Uma dificuldade de ficar quieto no mesmo lugar, uma vontade muito grande em fazer coisas novas,
uma facilidade de se ligar a algumas poucas pessoas e esquecer todo aquele resto, uma tendência a cobrar muito do outro. Então, todas essas questões elas podem acontecer para quem é instinto sexual, ou você pode ser instinto sexual e escutar isso e falar assim: nossa, eu acho que eu não tenho nada disso, sabe? Então, vale muito a pena você entender o que que esse instinto tá te atrapalhando na sua vida. Tem coisa que você pode ter resolvido e tem coisa que pode ser coisas que estejam te atrapalhando para você chegar onde você deveria chegar, para você trilhar esse caminho de desenvolvimento. Então, no geral, a gente vai conhecer pessoas com instinto sexual dominante com essas características, ousadas, com uma necessidade de estar em primeiro lugar, de aparecer, muita dificuldade de passar despercebido, e vai ter também muitos ciúmes, muita possessividade. É bem comum a gente encontrar controle nesses representantes, né? Seja nos relacionamentos íntimos, né? Muito controlador, possessivo, ciumento, seja no ambiente de trabalho, aquele líder que acha que é dono, né, da equipe de trabalho, que tem dificuldade até de deixar a pessoa para um outro departamento, para ela crescer, para ela aprender mais. Você tendo alguma dessas características, vale a pena você calibrar isso, porque geralmente a gente não percebe, todo mundo percebe, menos a gente. Então vale a pena você dar uma olhada para onde que você tem que dar uma diminuída. Dá uma diminuída nessa intensidade, dá uma diminuída nessa necessidade de controle, na ousadia. É importante você ver o que está atrapalhando sua vida, o que você pode melhorar. Bom, vale a pena também pensar nisso, nessas questões, para quem é sexual do meio, tá? Porque pode ser que esse do meio esteja tão alto que pode ser até mais alto do que é sexual dominante. E o mesmo raciocínio para quem é sexual quase reprimido, tá? Então vale a pena você pensar o quanto que essas características têm impactado na sua vida e o quanto que você pode dar uma ajustada nela. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente for olhar para o sexual reprimido, basicamente a gente vai olhar para o oposto disso, né? O oposto disso. Muitas vezes pessoas sem vitalidade, né? Muitas vezes pessoas que podem ser super trabalhadoras, super constantes na vida, mas que falta a elas gana, que falta aquela vontade. Às vezes, quando eu atendo pessoas assim, elas estão com desafios na carreira, com desejo de fazer coisas diferentes e o freio de mão puxado, não conseguem fazer. Ou tem desafios, né, de falar o que sente, de se expressar, desafios de chegar num ambiente e ser vistas, né, muitas vezes até fisicamente, nas escolhas das roupas e acessórios, elas vão buscar esse bastidor, vai buscar ficar um pouco mais ali escondida, sabe? E não sou eu que vou falar que isso é errado, mas vale a pena você dar uma olhada na sua vida e ver o impacto negativo disso nos seus objetivos, nos seus sonhos. Então, se o sexual dominante ele precisa calibrar, ajustar o quanto que ele tem de ousadia, iniciativa e vitalidade, o sexual reprimido precisa entender o quanto que ele precisa dar gás nisso, o quanto que ele precisaria e o quanto que ajudaria na vida dele se ele mudasse algumas coisas. Eu me lembro de um sexual reprimido que eu atendi dentro de um trabalho de uma empresa e que ele fez algumas coisas, chamou uma pessoa para ajudar ele na imposição de voz, né, na entonação, em como se apresentar melhor, e ele colheu um monte de frutos em relação a isso. Então, às vezes, pequenas mudanças que podem ser difíceis, né, podem ser difíceis para quem é sexual reprimido, mudar o jeito de se vestir, colocar cores mais vibrantes, colocar acessórios mais chamativos, né, conseguir falar mais em reunião, colocar suas emoções mais na mesa. Isso pode ser um grande desafio, mas também pode te fazer conhecer coisas na vida que você não conheceu ainda. Gente, algumas dicas então para quem é sexual ou dominante ou reprimido, possibilidade de desenvolvimento. Se você gostou desse conteúdo, dá uma olhada nos outros vídeos aqui no canal, bastante coisa já sobre instintos aqui. E se você quer aprofundar, trabalha com o Enneagrama de alguma forma ou quer de fato entender como essa sabedoria pode revolucionar a sua vida, aí eu te convido para ser meu aluno na 963, que é a minha escola de educação continuada em Enneagrama, tem todas as explicações aqui embaixo. E você também pode entrar e tem 7 dias para conhecer sem custo nenhum. Um grande abraço meu e até o próximo vídeo.